A paz do Senhor Jesus, agora em definitivo. Gostaria que vocês tomassem as vossas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Esse texto que eu escolhi para trazer esta palavra do coração da palavra, do coração de Deus para todos vocês. Saudações, eu já fiz as saudações na parte anterior e agora vamos diretamente à palavra. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos ao texto. Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto. E ali pôs-se a orar. E Simão e seus companheiros seguiram a sua procura. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos procuram por ti. Esse é um ponto fundamental para essa palavra desta noite, para alguns, tarde, para nós ainda é cedo, muito cedo, mas hoje eu gostaria de falar sobre a privacidade do oráculo, que uma pessoa comum, um membro comum da Igreja do Senhor Jesus, nem me refiro aos ministros, mas a todos que fazem parte do corpo de Cristo em toda a face da terra e todos aqueles que amam a palavra, aqueles que têm realmente um amor especial pela palavra de Deus. No texto de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 7, diz assim, Êxodo capítulo, alguém coloque aí para mim, Êxodo capítulo 33, versículo 7, e Moisés trasladou a tenda para fora do acampamento, longe dele, e chamou a tenda da congregação, que em hebraico é Ohel Moed. E então, essa tenda da congregação, e todo aquele que, por alguma razão, buscava o Senhor Jeová, saía à tenda da congregação que estava fora do acampamento. Então, quero mostrar para vocês um ponto muito importante aqui, trazer aqui para aqueles trazer aqui para o quadro. O acampamento era em forma de uma cruz. Ele estava dividido em forma de uma cruz. Então, o tabernáculo ficava assim. O tabernáculo ficava assim. Então, as cortinas do tabernáculo, a bacia, depois vocês têm aqui, né, os chifres do altar. Ok. Ele ficava reto. Eu só estou pondo aqui em 3D para vocês terem uma ideia, né? Mas ele ficava colocado reto, né? Isto é, nessa posição aqui. Muito bem. Preste atenção. Aqui ficavam todas as tendas, né? Logo na frente estava a tenda dos levitas, por causa do atendimento ao. E ele é dividido em norte, sul, leste, né? Leste aqui, oeste para trás, porque a face do tabernáculo sempre estava para o lado do sol, sempre para a face do oriente, a face, né? Ou seja, leste e oeste, né? Então nós temos aqui uma visão geral. Este era o tabernáculo de Moisés. Moisés
superintendia, ele era o bispo principal, logo a seguir dele vinha, né, o bispo da tribo, toda a nação, mas ele era o superintendente nacional sobre Arão e Arão sobre os levitas. Seriam um bispo e os presbíteros, né, que eram os levitas. Então nós temos aqui uma tipologia jogando para nós agora. Agora, quando Moisés queria consultar a Deus, ele saía daqui do acampamento, da região dele, e subia a montanha, ou lugar onde Deus ordenava, e lá ele montava uma tenda, tinha umas cortinas, montava uma tenda, e lá ele ficava em oração, buscando a Deus. E a glória de Deus, a nuvem de Deus descia e ficava na porta, e Deus, através da nuvem, falava com ele. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui. Vocês estão vendo? Voltando ao texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 7, acompanhe comigo. Agora é hora de prestar atenção na aula, agora é hora de prestar atenção na palavra. Amém? Quem chegou atrasado, não pergunte nada, porque já está errado. Está atrasado. Muito bem. Aí no capítulo 33, versículo 1, ele mostra como o povo deveria se manter, a partir do versículo 1, em santidade na presença de Deus no acampamento. Mas no verso 7, Moisés deixava o acampamento aqui, outra vez na figura aqui, outra vez. Moisés deixava o acampamento, todo esse acampamento, e subia até a parte mais alta que ele encontrava, e ali ele armava aquela tenda, chamada Tenda da Congregação. Essa tenda que era Ohel Mohed, que era a tenda da congregação portátil. Era uma tenda portátil. Quando Salomão inaugurou o templo, até essa tenda foi colocada dentro do templo. Você pode observar lá, quando Salomão inaugura o templo, a tenda da congregação, essa Ohel Mohed, ela é colocada dentro do templo. Você lê ali. Poucas pessoas percebem isso, né? Tem que ter muito carinho pela palavra para observar esses pequenos detalhes. Então, quando Moisés queria ficar a sós com Deus, ele saía, ficava longe, ia para um lugar deserto, e ali ele montava a tenda, chamada Tenda da Congregação. E diz o texto, versículo 38, e quando Moisés saía do acampamento para a tenda, o povo se levantava e se colocava cada um à porta da sua tenda, e todos olhavam para Moisés pelas costas. Moisés subindo, até que entrava na tenda. Então as pessoas iam acompanhando, seguindo pelo olhar a caminhada de Moisés diante do povo. E o verso 10 diz assim, e todo o povo via, quando a coluna de nuvem estava à porta da tenda, portanto cada um se ajoelhava e adorava a entrada da sua respectiva tenda. Estou lendo a versão de Nelson, você já sabe. Aí, já observa naturalmente. Aí, o texto está dizendo aí que o povo via a coluna descer, que eu acabei de explicar para vocês, ele chegava ali, armava a tenda naquele lugar. Então a nuvem da presença de Deus descia na porta e então, portanto, cada um se ajoelhava e adorava a entrada da sua respectiva tenda. Então, quando o líder ora, quando o líder adora a Deus, né, o texto principal é o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35, e o tema é a nossa privacidade no oráculo de Deus. A nossa privacidade no oráculo de Deus. Marcos capítulo 1, verso 35 ao 37. Eu já li. Então eu li o texto. Então quando eu estou falando aqui a respeito de Moisés e observando o povo sendo orientado, o povo orientado pelo seu líder, pela sua liderança, né? O povo
orientado pelo seu líder, que é Moisés, o povo percebe que ele tem a sua privacidade. Não estou falando aqui da direito às férias, direito a descanso, não estou falando nada disso. Né? Não vá misturar as coisas. Eu estou falando da privacidade para a oração, privacidade para a comunhão, privacidade para estar na presença de Deus. Quando você deixa o acampamento. Muitas pessoas criticam os irmãos que vão para o monte. Né? Pastores se dizem pentecostais, né? Criticam os irmãos porque eles vão para o monte. É verdade que tem muitos que vão para o monte para fazer palhaçada, né? Para oba-oba. Mas as pessoas, não estou falando para essas pessoas, estou falando para pessoas sérias, pessoas honestas, sérias. Para elas, essas pessoas que são meus amigos. Gente de oba-oba, né? Gente do Sazentelli, gente do oba-oba, do pula-pula, do cai-cai. Esse povo aí não é o meu povo. Esse aí, arranja um outro pastor aí para que você possa aprender com ele, porque você não faz parte do povo que Deus colocou para eu cuidar. Tem outro povo, tem outra gente aí que vai te ajudar. Mas eu não vou te ajudar, eu vou criar problema para você. Então, esse texto, do capítulo 1, verso 35, diz: de manhã ainda escuro, levantou-se e saiu e foi para um lugar deserto e aí pôs-se a orar. Então você pode colocar a equação aí de Marcos 1,35 é igual a Êxodo 33, 7 a 10. Pode colocar aí na sua Bíblia. A nossa privacidade no oráculo de Deus. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo exatamente o que Moisés fez. Ele está saindo do meio dos seus próprios discípulos. Você pode ver que até os discípulos estavam procurando, diz o texto, versículo 36, Simão, Marcos 1,36, estou em paralelo com Êxodo 33, 7 a 10. Ok? Agora, lendo Marcos 1,36, diz, e Simão e seus companheiros, seus colegas, seguiram a sua procura. Então, Jesus não estava com nenhum dos seus discípulos, estava sozinho. Então, o que ele estava fazendo ali? Luiz Fabiano, David, Jairo Nunes, Rafael dos Santos, o que ele estava fazendo aí? Márcio do Vale, Elson Marques, Flávio Magri, o que ele estava fazendo aí? Marcelo Gonçalves, Bíblia Aberta, o que ele estava fazendo? Pedro Reis, o que ele estava fazendo aí? Ele estava fazendo a mesma coisa que Moisés sempre fazia. Então, há um momento no seu ministério que você tem que sair do acampamento, sair de perto das pessoas que estão mais próximas de você e entrar no oráculo de Deus para saber o que Deus tem para falar com você. Isso aqui é algo que poucas pessoas compreendem, porque, na verdade, nem se é dito, nem se é ensinado. Não há um ensinamento a respeito disso. Porque alguns dizem assim, o pastor fica inventando coisas na Bíblia. Teve um aí que escreveu que eu sou o rei do achismo. Né? Eu sou o rei do achismo. Mas ele é o rei do pecado. É o rei da privacidade. Mas não com Deus. O rei da privacidade, não com Deus. Né? Então, Jesus, então, ele é o quê? Ele é o imperador do achismo, porque ele só falou com parábolas. Jesus só falava com parábolas, simbolismos. Paulo escreveu, tudo isso foi escrito para nós, como tipos, como tipologia, como simbologia, não para eles, mas para nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 10 em diante, diz que eles procuravam saber de que povo, de que tempo, de que gente, né? Para quem era aquele texto, que o Espírito de Cristo estava neles, né? E eles indagavam. Então, pode me chamar o rei da simbologia, da tipologia, o que quiser. Pode fazer fila também, pode fazer fila aí. Porque Deus me deu esse dom, Deus me deu essa revelação. Eu explico a palavra claramente. Qualquer pessoa que ler a Bíblia e quiser ouvir o que eu tenho a dizer, vai entender a Bíblia claramente. Só não vai entender se tiver um preconceito no seu coração, né? Um preconceito setorial no seu coração para não compreender a palavra de Deus. Aí o verso 35 diz, de manhã ainda, escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali pôs-se a orar.
Aí você pergunta, há diferença entre o ensino e outro? Há diferença entre pregação e outro? Há diferença entre cântico e outro? Há diferença entre adoração e outra? Há sim a adoração e a adoração. Há o louvor e há o louvor. Há a palavra e há a palavra. Há o ministro e há o ministro. Há a ministra e há a ministra. Você está falando tudo igual? É tudo igual? Não, senhor. Existem os músicos que tocam. Tem uns outros que tangem. Os que tocam, só tocam, porque eles aprenderam a tocar. E alguns tocam obrigado, porque a mãe que empurrou eles para lá, ou o pastor, que é o pai deles, coloca eles ali na bateria, põe eles ali na guitarra e eles tocam com raiva. Né? Canção que não sobe. Né? Música que não sobe, melodia que não toca o coração de Deus. Por isso Eliseu disse, há aqui um tangedor que saiba tocar, como Davi tangia. Quando ele tangia, os demônios saíam. Então, há o músico e há o músico. Porque há o músico profissional, carnal, imundo, e há o músico que vive uma vida de santidade, que pelo menos luta por isso, que teme a Deus e que toca porque adora, e adora porque toca. Existe essa diferença. Então, há os ministros que vivem o tempo todo para lá e para cá. Há os crentes que vivem trabalho, igreja, trabalho. Há os membros que vivem o cargo é importante para ele, mas não é importante para ele a comunhão, a privacidade com Deus, o fato de estar com Deus, de tomar a palavra escrita, papel. Não é esse negócio de celular aí, Bíblia de celular. Não, isso aí é para os fracos. Bíblia de celular é para os fracos. Você não tem onde anotar, faz só aquelas coresinhas lá, depois você não sabe onde você pôs, sumiu, desapareceu. Está ali, Bíblia de papel. Eu tenho aqui vários aparelhos da Apple, irmãos. Eu tenho todos que a Apple tem. Todos, desde o princípio até agora, eu tenho todos eles. Né? Aí você nunca vai me ver pregando com Bíblia de celular ou de pod. Eu tenho tudo aqui. As minhas Bíblias estão aí na Apple, se você quiser. Né? Mas quando você vai meditar na palavra, leva a tua Bíblia. A tua Bíblia tem tua identidade, ali tem tuas marcações, ali tem as revelações que Deus te dá, ali tem teu caráter está ali. Quando alguém abrir tua Bíblia, eles vão dizer, esse aqui ama Deus, esse aqui é uma palavra, esse aqui gosta da palavra. Entendeu? Ah, pastor, mas eu tenho muitos amigos aqui, eu mesmo tenho colegas que só gostam. É pro fraco, é fraca, as mensagens deles são fracas. Fraquinha. Tenho pena de dizer isso, viu? Pena de dizer. Pena, muito pena. Eu ouço mensagem de todos eles. Eu ouço e dou lá meu teco, falo para eles inbox, o negócio tá feio pra ti, rapaz. Você tá precisando buscar Deus, você tá precisando buscar mais o Senhor, rapaz. Buscar o Senhor, o oráculo de Deus. Levantar a tenda, sumir e ir para o deserto e deixar o povo saber que você está indo buscar a Deus. Buscar a Deus. Aleluia. Amém? Quero que a pessoa te dê uma Bíblia na mão e aqui, ó, prega em qualquer lugar aqui. Tá aqui a Bíblia, toma aqui uma Bíblia. Abre isso aí, prega em qualquer lugar. Ah, não é porque eu sou tímido. Ah, porque meu temperamento é fleumático. Eu preciso estudar desde sexta-feira até sábado. Me dê uma Bíblia, me dê uma Bíblia. Me dê uma Bíblia. Abre até nas crônicas se você quiser. A ver se você não vai ouvir uma mensagem poderosa de Deus. Lá onde você abrir, qualquer versículo que você quiser. Pode abrir de Gênesis 1, Apocalipse 22, qualquer um desse, meu amigo. Pode abrir, meu amigo. Que eu vou te trazer uma palavra de Deus. Porque eu vivo levantando a minha tenda. Eu sei que tem muitos colegas, meus amigos, estou sumindo. Eu quero estar na presença de Deus. Eu queria que você também fizesse o que Jesus fez. Jesus fez isso. Chegou e disse, Pedro, Tiago, João, dá licença, mas eu estou saindo para ir estar na presença do meu Pai. Aleluia. Pedro, Tiago, João, sei que você me ama, João, sei que você é meu amigo. Olha o seguinte, minha esposa, eu sei que você é preciosa para mim, mas dá licença, se você não quiser ir comigo, é bom que você vá, mas se você também não quiser, fique em casa. Tô indo para a montanha, tô indo levantar a minha tenda. De manhã, ainda escuro, levantou-se e saiu e foi para um lugar deserto e ali
pôs-se a orar. E Êxodo 33, versículo 7, Moisés trasladou a tenda para fora do acampamento e longe dele, diz o texto, e a chamou tenda da congregação. Eu vou me reunir com Deus. E todo aquele que por alguma razão buscava o Senhor Jeová tinha que ir até lá. Mas não tem um tabernáculo aqui? Tem um tabernáculo, está no meio do acampamento. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. O tabernáculo está no meio do acampamento, mas ele diz assim, chega, tenho que sair, eu tenho que... Há um tempo que você tem que buscar. Há um tempo, mas é que eu tô pregando segunda, terça, quarta, que você sofre de uma doença crônica que a maioria dos meus colegas sofrem, que é pregatite aguda. Pregatite aguda. A maioria dos meus colegas sofre dessa doença, pregatite aguda. O que é isso, pastor? Eles querem pregar todo dia. Eles não entram para estar no oráculo de Deus, eles não sabem mais nem o que falar. A mensagem deles fica amarela, de tanto que eles cospem na Bíblia durante a pregação, que aquilo vai ficando amarelo e que ele já sabe que tem que pregar ali. É a mesma mensagem sempre. A colega que pregar a mesma mensagem 3 vezes no mesmo lugar, o pastor diz que aconselho com você. Está precisando buscar o oráculo de Deus. Está precisando entrar na presença de Deus. Está precisando deixar o acampamento e montar uma tenda portátil e orar e buscar a presença de Deus. E Deus está te esperando ali. E diz o texto, meus irmãos, que Jesus também levantou a tenda em Marcos 1,35. Isso era tão comum, os discípulos sabiam disso, que quando ele se transfigurou diante deles, você pode ver aí, alguém pode colocar o texto aí, é Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 6, diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Aqui ele foi levantar a tenda com três pessoas. Por quê? Porque elas se aproximaram mais, Flávio Magri. Elas ficaram mais próximas de Jesus, elas queriam acompanhar Jesus. Existe algum discípulo que vai te levar com você. O Pedro, o Tiago, o João, né? Você vai levar com você. Mesmo que o Tiago seja o incrédulo no meio dos três. Mas, né? Mesmo que o Pedro seja o incrédulo no meio de vocês, né? Não estou falando de Tomé, estou falando daqueles discípulos que estão conosco, que são homens de pouca fé, né? Que estão conosco, mas estão próximos da gente. A gente vai, sabe de uma coisa? Vem comigo levantar a tenda aqui. Aí no capítulo 17 de Mateus, diz, Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os levou a um alto monte, à parte. Então, eu estou provando com isso em Marcos 1,35 e Mateus capítulo 17, depois Lucas capítulo 9, tem vários outros textos que você pode observar. Jesus sempre saía a um lugar à parte. Ele sempre fazia o que Moisés fazia aqui em Êxodo 33, 7. Trasladou a tenda, Êxodo 33, 7, para fora do acampamento. Verso 10, Deus descia à porta da tenda dele, verso 10, 33, 10, para falar com ele. Deus vai fazer. Quanto tempo faz que você não para? Eu trabalho muito aqui. Trabalho muito. Eu cumpro meus compromissos com a minha família. Eu saio, me divirto com os meus que são da minha casa. Eu me divirto bastante com eles. Saio, daqui a pouco, depois de terminar essa classe, vou sair com eles para almoçar. Hoje é domingo, é um dia especial. Aqui em casa não se faz comida. Domingo é dia de honrar a esposa. Sábado, dia de honrar a esposa, então é um dia especial para eles. Eles sabem que esse dia é um dia que a gente vai ter uma comunhão. Eu tenho tudo isso, mas durante a semana, meu irmão, é trabalho, muito trabalho. Mas nesse trabalho, pelo menos umas 4 horas, no mínimo desses, eu estou fora do acampamento. Fora do acampamento. Pode vir quem for, estou fora do acampamento. Mônica Mendes, isso é importante. E Jesus fez isso, ele fez de uma forma extraordinária, e eu glorifico a Deus por todas as coisas que ele faz na nossa vida, que ele faz na sua vida. Eu oro por vocês, todos os dias eu oro por vocês. Senhor, abençoa os meus irmãos, os meus discípulos que acompanham o nosso ministério pela internet. Cada um deles, Senhor, eu às vezes cito o nome de vários. Um dia eu pedi para a net tirar os nomes todinhos deles que eu tinha. E quando eu não posso fazer isso, eu vou lá na foto e começo a clicar um em cima sobre o outro. E começo a orar pelos que eu posso orar naquele momento. Então,
O que eu estou vendo aqui em Mateus 17:1? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João, seu irmão, e o levou fora da tenda. Fora da tenda. Fora do tabernáculo, fora do acampamento, para montar a sua tenda particular. E diz o texto, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram esplendorosamente brancos como a luz. Um dia um dos meus alunos perguntou, pastor, até quando eu devo orar? Até quando eu sei que eu consegui alcançar o objetivo da minha oração? E eu respondi, quando o teu rosto se transfigurar, aleluia, que os teus vestidos se tornarem brancos pela santidade de Deus, e quando você atrair para si a presença dos anjos de Deus, então você conseguiu tocar no oráculo de Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. A intensidade da oração. E eis que eles apareceram, Moisés. Viu aqui? Moisés dizendo, oh, ele está levantando a tenda igual fazia André Nascimento, Rogli. Ele está fazendo o que eu fazia lá em Êxodo 33:7. Aleluia. Oh, Moisés. O pai olha para Moisés e fala assim, ó, tá lá, levantando a tenda igual você. Você quer ir lá ver? Fábio Carvalho. Aleluia, amor. Eliseu Pimenta. Isaac Fischer. Hein? Aí, meu Deus. Aleluia. É que a glória do Senhor toma esse lugar. A glória do Senhor toma esse lugar aí onde você está. A glória do Senhor toma esse pequeno escritório simples que Deus te deu. Esse lugar onde a glória, a nuvem desce. Aleluia! Onde a presença é sentida. Aí nesse pequeno lugar simples e humilde. Essa tenda fora do glamour. Fora das celebrações. Das celebridades. Longe delas. Nesse lugar. Aí só teu com teu Deus. Oremaia Soxabas. Oremaia Shemas. Oh. Moisés. Deus fala com Moisés. Moisés, leva contigo Elias, que o homem é do fogo, né? O homem das montanhas, o homem das cavernas, o homem que teve, né? Fazia das cavernas a sua tenda, a tenda da congregação, e eu falava com ele, cara a cara, com Moisés, falava também com Elias. Leva esses aí que estiveram mais próximos de mim, fora dos seus acampamentos, que levantaram as suas tendas. Porque ele está subindo para armar sua tenda, está levando mais 3 com ele. Você vai ver. Moisés chega ali e Jesus está levantando a sua tenda. Um tempo, diz o texto, que conversavam com ele. Então você precisa entrar no nível espiritual, sobrenatural, maravilhoso, para você alcançar o nível aonde os enviados de Deus no mundo espiritual possam conversar contigo no mundo espiritual. Isto é, não estou falando de encarnação nem de reencarnação, estou falando das visões. Paulo disse, passarei as visões. E essas palavras são sobrenaturais, diz o texto. Porque você acha que Jesus sabia que tinha um burrinho que ele tinha que mandar buscar? Porque Jesus tinha que montar naquele burrinho? Porque todas as orientações que ele teve que fazer ao entrar triunfantemente em Jerusalém, depois teve que voltar para a casa de figos, né? E depois teve que descer mais uma vez. Todo aquele movimento que ia acontecer na hora da sua morte, ele já sabia, porque eles vieram aqui avisá-lo. E como é que você sabe disso? Porque está escrito que quando ele desceu aí, a Bíblia diz que o seu rosto estava como alguém determinado que ia para Jerusalém. De tal maneira, em Lucas capítulo 9, que é a continuidade desse texto aqui, os samaritanos perceberam e não deixaram nem ele entrar, porque o poder da glória de Deus, assim como esteve no rosto de Moisés, agora também estava no rosto de Cristo. E o seu rosto resplandeceu mais que o próprio rosto de Moisés. E como foi isso?
Claro, essa mensagem não é para qualquer um. É lógico, essa mensagem não é para quem passa o dia inteiro correndo, não tem tempo nem de folhear uma página da Bíblia. Eu vejo aqui, meus irmãos, os interesses das pessoas no Face. Número 1, fofoca. Número 2, falar e brigar com os outros. Número 3, discutir e dar opinião. E número 4, que é uma das coisas principais, ostentar roupa, ostentar carro, ostentar comida, ostentar coisas naturais desta vida. Pobres coitados. Tenho pena disso. Hein? Muito bem. Aí no capítulo, voltando para Marcos capítulo 1, versículo... sim, deixa eu terminar aqui esse pedaço de Mateus 17:4. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é para nós que estejamos aqui, se queres façamos aqui 3 tendas. 3 tendas, por quê? Porque ele diz assim, 3 tendas. Aí diz assim, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então ele, cheio do Espírito Santo, estava realmente entendendo que Jesus estava fora do acampamento para ouvir Deus falar. Eu não quero continuar lá, senão, se eu continuar em Mateus capítulo 17, eu vou acabar pregando sobre aquele assunto lá. Mas eu estou em Marcos, não posso sair daqui. Marcos capítulo 1, eu li só esses textos de Êxodo 33, 7 a 10, para mostrar que como Jesus viu Moisés, Deus enviou Moisés para testemunhar o que Jesus fazia, imitando Moisés em Êxodo 33, com esse objetivo. Então, Marcelo Gonçalves está mostrando aqui que ele está entendendo o assunto das tendas, que é necessário que você entenda o assunto das tendas. O que é isso? Sair do acampamento, sair do meio do seu glamour, sair do meio do oba-oba e ir apresentar-se diante do oráculo de Deus. E se você sentir que o seu rosto transfigurou-se, suas roupas ficaram brancas, então você alcançou o objetivo da sua comunhão, do seu oráculo de Deus, e logo Deus te dará palavras para você trazer ao acampamento. Então só poderá falar no acampamento aquele que esteve na tenda da congregação e recebeu palavras do Senhor Jeová. Verso 38 diz o texto. No verso 36 diz assim: Simão e seus companheiros seguiram a sua procura, foram atrás dele, e quando o encontraram, disseram-lhe: todos procuram por ti. E ele lhes disse: vamos a outras partes das redondezas, às cidades circunvizinhas, para que eu também pregue ali. Perceberam agora? Então Jesus nunca, jamais ousava levantar-se para pregar sem primeiro estar no oráculo de Deus. Jesus disse: agora estou pronto para ir entrar nas cidades, né, da Austrália, nas cidades da Europa, nas cidades do Japão, nas cidades do México. Estou pronto para entrar e pregar. Por quê? Porque eu passei, quando ainda estava escuro, eu entrei no Santíssimo Lugar. E os lugares, isso aqui é tremendo, porque ele fala assim, escuro tem algo a ver com o Santíssimo Lugar, porque o Santíssimo Lugar é escuro. A luz que vai brilhar aí é a luz de Deus e a tua. Você vai ver através, se há luz em ti, tu verás. Se não há luz em ti, tu não verás. Isso é muito importante. Então, ele está entrando num santíssimo lugar, um lugar deserto, e pôs-se a orar. E orou, aleluia. Aí então, os discípulos acharam, então Jesus disse: vamos a outras redondezas, as cidades circunvizinhas, né? Para que eu também pregue ali, porque para isso eu vim. Ele tinha uma mensagem, ele tinha um compromisso, mas ele tinha, por cima de tudo, ele tinha um dever, uma responsabilidade, porque ele disse: eu vim para pregar. Mas ele não estava baseado só na sua profissionalidade, ou na sua habilidade, ou na sua vocação, ou no seu dom, ou no seu talento. Ele disse: para usar esse talento, eu preciso levantar minha tenda fora do acampamento e estar com o meu Pai e ouvir dele o que eu tenho que falar às cidades circunvizinhas. Diz o texto, versículo 39, diz: e foi para toda a Galileia e pregava nas sinagogas deles e expulsava demônios. E você quer pregar o evangelho?
mas não há sinais na sua mensagem. Na sua mensagem deve haver sinais. Você tem que pregar o evangelho, mas você tem que expulsar demônios, você tem que curar enfermos, você tem que expulsar os demônios e tirar dali, do ambiente daquela pessoa, aquilo que faz esta pessoa escrava de Satanás. Esses são os sinais. Qual o sinal da pregação? O sinal da pregação é a libertação. Se a tua pregação gera libertação e os demônios são expulsos, é porque você esteve no oráculo de Deus. Mas se isso já não está acontecendo na sua vida, é porque você precisa levantar o seu acampamento e ir transfigurar-se diante de Deus. Oh, aleluia. E logo depois, o texto, verso 39, fala assim: e por toda a Galileia pregava nas sinagogas. Depois ele diz, pregava nas cidades das redondezas. Diz assim, vamos, outras partes, das redondezas, as cidades vizinhas que ele pregava. Por isso eu vim. E no verso diz, também ia para a sua terra, ele ia para o seu povo, ele ia para a Galileia e pregava nas sinagogas deles e expulsava demônios. Então, como que você fará isso? Como você evidenciará que isso é real no seu ministério se você não levantar a sua tenda fora do acampamento e orar a tal ponto de trazer a presença de Deus à porta da sua tenda portátil? A tenda portátil. Todos têm que respeitar esse tempo que você está na presença de Deus. Seu esposo tem que respeitar esse tempo que você está na presença de Deus. Os teus filhos têm que respeitar esse tempo que você está na presença de Deus. A tua esposa precisa respeitar esse tempo que você está na presença de Deus. Porque você está levantando a sua tenda portátil. É o pequeno tabernáculo, onde não há lugar santo, não há átrio, só há santíssimo. E a arca é você mesmo. A arca é o seu coração, aonde Deus quer descer sobre ti e trazer sobre ti a revelação, a unção, os dons de curar, os dons de maravilha, os dons, a profecia, a interpretação de línguas, mais a variedade de línguas que gera a profecia, mas também abençoar e ungir o dom profeta, homem, de Efésios capítulo 4, versículo 11, porque ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses 5 ministérios não têm dons, eles são dons para a igreja. Eles mesmos são os dons de Deus em vida para a igreja. Diferente dos dons específicos. É como nós lemos em Isaías capítulo 11, versículo 2 em diante, quando ele fala ali dos 7 Espíritos de Deus, e ali tem o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de inteligência? Não, ali não tem nada disso. Ali é o próprio Espírito de sabedoria. Ali é o próprio Espírito de conhecimento. Ali é o próprio Espírito de inteligência. Ali é o próprio Espírito de conselho. Dos 7, 4 são da área da sabedoria. Né? Então, o que ele faz? O que ele deu para Jesus? Jesus tinha os dons do Espírito? Ele tinha o próprio Espírito específico daquilo. Ele tinha o Espírito da sabedoria. Ele deu dons aos homens. Mas o que ele usava era o próprio Espírito. O próprio Espírito de Deus estava nele. Então, você pode sair desse nível dos dons e receber e passar a viver no nível do próprio Espírito. Como os grandes homens de Deus, os grandes homens da palavra, os grandes homens da história, nossa patrística, os grandes homens da história descobriram que eles poderiam ir a um nível superior, muito mais alto. Mas para isso, eles precisavam entrar no oráculo de Deus. Porque alguns têm o dom, mas você tem o Espírito. Você usa o próprio Espírito, que é uma discussão tremenda, que alguns falam, mas você está no corpo de Cristo? Você tem o dom porque está no corpo de Cristo. Você é do corpo de Cristo, então você tem os dons do Espírito, porque você está no corpo sendo membro do corpo. Mas individualmente, como ministro, você precisa do
próprio Espírito, além do simples dom. Você pode continuar com o seu dom, que Deus te abençoe nos seus dons, mas aqueles que querem mais de Deus buscam, em lugar do dom da palavra de sabedoria, eles buscam o Espírito de sabedoria. Aqueles que querem o dom de conhecimento e querem mais ainda, eles buscam o Espírito de conhecimento. Então, o que eu estou falando? Levantar essa tenda, passar tempo na presença de Deus, a fim de que Deus possa se manifestar de forma extraordinária na sua vida, em todas as áreas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a sua vida, aí onde você está, e onde você estiver agora, que a bênção do Senhor, que acrescenta paz, a bênção do Senhor que acrescenta prosperidade, a bênção do Senhor que acrescenta fé em nós, mas não acrescenta dores. É esta bênção que eu quero sobre a sua vida agora. E onde você estiver, sinta agora. Não precisa de oba-oba para isso. Basta você crer. É pela fé e dizer no seu coração, eu recebo. Em nome de Jesus, está recebido agora. Não precisa carregar geladeira, não precisa apitar o apito lá do soldadinho de Jesus, não precisa carregar geladeira, nada disso. Recebe pela fé. Em nome de Jesus agora. Recebe agora sobre a tua vida esse desejo de servir a Deus de uma melhor maneira, buscando o oráculo mais profundo de Deus, a ponto de na oração transfigurar-se. E que na oração, que é tão intensa a oração, que você vai suar como gotas de sangue. É tão intensa a tua oração que você vai se transfigurar. É tão intensa a tua oração que quando você se levantar dessa oração, você vai andar sobre as águas. São resultados da presença de Deus na sua vida. E que a glória de Deus vem e encha o teu ser. E você possa ir às cidades circunvizinhas e eles possam, pelo menos, desconfiar que você levantou a tenda fora do acampamento. Que Deus abençoe vocês, Paulo César, Eliseu Dias, Douglas Ferraz, Tatiane Vasconcelos, Edu Silva, Flávio Humberto, Tiago Oliveira, Moura, Tiago Querino, meu amigo. Receba então em nome do Senhor Jesus. Jaime Borges, receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mônica, receba em nome de Jesus. Ore amacheias. Obrigado. Reinhard. Oh, Reinhard, my brother. Who's very good to me. See you now, man. Thank you, Jesus, for your life. I bless you, my brother, in the name of Jesus. Receive now. Receive this power, this anointing over your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Estamos agora terminando a nossa classe, mas eu queria falar uma coisa muito linda. Eu tenho muita coisa para anunciar. Nossa livraria cada dia está maior para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu não podia terminar esta aula sem dizer para vocês, já está entregue à nossa mão a Bible Cronos, versão de Nelson. Meus irmãos, essa aqui é uma das maiores pérolas que a humanidade, que essa terra dos viventes pôde receber. E pela misericórdia de Deus, Deus aprove a usar este servo para ser o canal dessa bênção para a sua vida. Viu? Olha, meus irmãos, o primeiro tomo já está, infelizmente, acabando. Então, entra lá rapidamente em meujesus.com.br e adquira esta Bíblia. Ela vem moderna. Por que ela vem moderna? Porque agora eu coloquei nela o índice para você achar todos os livros que você quer do Novo Testamento. Gastamos muitos meses para fazer isso. Tive a ajuda imprescindível do pastor Tônio Garcia e também do nosso irmão Alexandre de Varginha, que foi uma pessoa muito especial para mim. Eu mesmo trabalhei nisso aí, mas ficou uma coisa extraordinária. A Bible Cronos ficou bem moderna, e vai com a nova versão 3.1. Então, você não tem nada de novo na versão, né? A não ser as novas adaptações que nós fizemos para poder fazer uma versão mais fina para todos vocês. Está aqui na minha mão a Bíblia maravilhosa
que se é até uma covardia você abrir essa Bíblia aqui, abrir a Bíblia, você tem milhares e milhares de mensagens aqui, milhares e milhares de mensagens, amém? E Deus está me dando muito mais, para que eu possa acrescentar para cada um de vocês aquilo que Deus nos dá. Estou muito feliz pelo carinho de vocês, muitos estão correndo para ir para a igreja, já são 5h49 aí no Brasil, já é bem tarde aí na Europa. Um grande abraço, Bíblia Aberta aí na França, meu amado irmão aí, obrigado pela presença aí dos irmãos da Austrália, que Deus abençoe. Todos que vão assistir daqui a pouco também recebam a mesma bênção. Corra lá, tem muitas bênçãos ali, a Beriana mais 7, nós temos os livros novos que eu fiz, que é a Alfa, mais todos os livros da Teologia Latina, todos os livros da Teologia Latina vão juntos e você pode adquirir em nome do Senhor Jesus. Não perca essas bênçãos, que Deus abençoe. Obrigado, Elson, obrigado pelo grande carinho de todos vocês. Obrigado, Flávio, obrigado, José, Sildivan, Deus abençoe, Magri, Deus abençoe, obrigado. Aí está, Crino colocou aí para vocês, só clicar aí. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Deus abençoe. Ore por nós.